Vamos lá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui de volta, sem mostrar meu rostinho, só para apresentar a vocês a correção do capítulo sobre período misto, ok? As definições, as classificações e os conceitos já foram passados e agora a gente volta com a correção das atividades. Aquelas questões que forem que demandarem mais tempo na sua correção, eu vou dar o gabarito, dar uma explicação prévia por que daquelas questões, daquela opção será correta ou incorreta, dependendo do comando da questão. E se ainda restar alguma dúvida, me chama no privado que a gente conversa e faz a resolução dessa questão de uma forma mais aprofundada, ok? Aqui a gente tem, observe as orações, 5 orações. Segunda parte da questão é analisando as orações em sua classificação quanto aos períodos simples e composto, é possível afirmar que, já antecipo que a resposta correta é a letra E, 3 apenas, ó, a oração 3, essa aqui, nos apresenta um período composto por coordenação, sendo uma oração coordenada sindética alternativa, ó, ou, né, é característico, é uma conjunção coordenativa alternativa. Então aqui a vida se tornou simples, aqui o tornou período simples, despertou-se desse E, a adição, ou alternativa. Aqui é uma subordinada adjetiva que fala, tem questões que falam que não há subordinada, está em sim a subordinada, e confesso que não sei a resposta é essa, e abriu o envelope e leu, aditiva de novo. Então a opção correta, letra E, número 1, ok? Nós vamos agora para número 2. A primeira oração do período é classificada como, aqui o período período inicia na maiúscula, finaliza na pontuação, nesse caso que finaliza, ponto final. Então aqui dentro desse trecho eu posso ter uma ou mais orações. O número de orações vai ser determinado pelo número de verbo existente. Então, os especialistas examinaram primeiro verbo, a amostra de água, e constataram o segundo verbo. Então, havia terceiro verbo. Então, eu tenho 3 orações dentro desse período. E nessa oração eu estou pedindo a classificação da primeira oração. Os especialistas examinaram a amostra de água. Até aqui. Essa oração é classificada como o quê? Como subordinada, substantivo objetiva indireta. Os especialistas examinaram a amostra de água. Nela havia impurezas. Esse é o gabarito apresentado, né, pela apostila. Porém, o gabarito está equivocado, porque é uma oração que não é iniciada por nenhuma conjunção, nem coordenada, nem coordenativa ou subordinativa. Então, a opção é a letra A, oração coordenada assindética. Os especialistas examinaram a amostra de água. Ela tem a informação completa dentro de si e não precisa de uma segunda informação para reforçar ou esclarecer essa ideia principal. Então, 2, letra A, ok? A número 3 vem ainda trabalhando o período acima e vem falando sobre o trecho e constataram. Esse trecho e constataram é classificado como oração coordenada sindética aditiva por conta da conjunção inicial dessa oração no período. Dando prosseguimento, nós temos a número 4, que também é sobre o período dos especialistas e as águas. A última oração do período é classificada como, a última oração é a partir da conjunção que até impurezas, que nela havia, troquei de página, que nela havia impurezas. Então a gente está iniciando com uma oração, com uma conjunção integrante, que ela é das orações subordinadas. Então aqui esse que vai estar apresentando o que? Constataram. Essa oração completa o sentido de constataram, que é um verbo transitivo direto nesse caso. Constataram algo. Constataram o quê? Lembra quando você faz a pergunta o quê? É o meu objeto direto? Então a classificação é oração subordinada substantiva objetiva direta. Letra C, ok? Seguindo com a questão número 5, nós temos aqui dois períodos. Vamos analisar o primeiro período. Na sequência, a gente traz aqui, assinale a sequência que classifica corretamente as orações do período 1. O Burle Marx faz bons jardins. Segunda, mas creio. Terceira, que ainda não os faz com borboletas.
Considerando que essa primeira oração não é iniciada por conjunção, ela é classificada logo de cara como oração coordenada assindética, porque a gente não tem a opção de oração principal aqui, então isso poderia gerar alguma dúvida. Então a gente começa com coordenada assindética, número 2. Seguindo, nós temos uma conjunção que indica oposição, então ela é adversativa. Nós vamos ter o quê? Oração coordenada assindética adversativa em relação à anterior, então nós temos e que ainda não os faz com borboletas. O que ele já dá uma dica que existe 80% de chance de ser uma oração subordinada. Então a gente tem aqui a subordinada, substantiva, objetiva, direta. Creio que ainda não os faz com borboletas. Então essa crença completa o sentido do verbo crer e traz essa completude com a situação do objeto direto. Então a opção correta que nós temos aqui vamos lá, que eu não marquei aqui, deixa eu ver, 2, 1, 3, ok? Letra C. Seguindo com a número 6, nós temos a sequência de orações que devem ser analisadas de acordo com as classificações. Lembrando que o período misto ele pode apresentar tanto orações coordenadas quanto orações subordinadas na transmissão da informação. Então a gente tem aqui, ele borboleteou um instante sobre um casal de namorados. Então aqui a gente não tem nenhuma conjunção iniciando, a gente já pula para onde? A oração coordenada assindética número 4. Então a gente já exclui essas duas opções que não iniciam com a 4. Depois quase passou junto da cabeça um mulato magro. Oração principal em relação à oração posterior. Vem uma informação seguinte. Junto à cabeça um mulato magro que descansava num banco. Então, essa daqui completa o sentido da anterior. Sendo que essa é a oração principal, mais uma coisa, a diferença entre uma e outra, que não inicia com conjunção, nenhuma das duas é iniciada. A primeira, como ela é coordenada, ela tem a informação da mensagem completa, não precisa de um complemento. Aqui não, depois que passou quase junto da cabeça de um mulato magro, tá, e aí? O que aconteceu? O que vai acontecer? Né? Qual a informação sobre essa pessoa? A gente tem abaixo, que descansava num banco. O mulato magro que descansava num banco. É oração subordinada adjetiva restritiva, porque tá falando que é um mulato magro específico, ok? E começa com a conjunção coordenativa, na realidade, aditiva, e a gente vai ter a aditiva, como eu já falei. Então a ordem correta é 4, 2, 3, 1. Letra D. Descendo para número 7, no período apresentado a seguir, a oração destacada em relação anterior é classificada como, né? A oração que temos depois passou quase junto da cabeça de um mulato magro. Você se deu conta que a resposta dessa aqui já está na anterior? Então, a gente volta aqui, depois é a segunda. A segunda na letra D é número 2, e número 2 é oração principal em relação à oração posterior. Então, nós temos a 7B, beleza? Próximo, descendo aqui, leia o fragmento a seguir, apresentando ao período destacado para responder as duas próximas questões. Outro dia foi a São Paulo, blá, blá, blá. Quando vinha para casa, tempo de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. Quando é demarcação de tempo. Em relação ao período destacado, assinale a alternativa incorreta. Agora estamos procurando a informação equivocada. Sendo muito rápida, sendo muito breve, essa é muito simples. A número 8, né, que nós estamos trabalhando agora, ela traz a presença de um período composto, porque ela tem mais que um verbo. Então ela não é considerada período simples por esse simples motivo, por esse simples fato. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vinha, encontrei e trouxe. Nós temos um período composto por 3 orações. Então a opção correta é a letra A, ok? Número 9. Essa é molezinha, né? Agora vocês vão disputar ouvir a tia Lud e ouvir o carro de sei lá o que da venda que tá passando na rua. Mas vamos lá. A primeira oração do período destacado é classificada como... Lembra que eu falei quando? Indica o quê? Uma demarcação temporal. Então, tia Lud já deu uma colinha muito simples, muito rápida. 9B, oração subordinada adverbial temporal. 10.
Leia o trecho a seguir, responda a questão. Vou ler só apenas o grifado. Nunca foi naturalmente, mas viveu muito à custa desse sonho infantil, que era um consolo permanente. O Boi Velho, de Rubem Braga. No período destacado, a segunda oração em relação à última e a última são classificadas respectivamente como. Então vamos ver quem é a segunda oração. Nunca foi, primeiro verbo. Viveu, segundo verbo. Era, terceiro verbo. Então a gente vem, ó, anula daqui pra cá. Aqui, ó, viveu muito à custa desse sonho infantil. Esse sonho infantil era um consolo permanente. Então a gente vai ter o quê? O viveu muito à custa desse sonho infantil como oração principal, porque a gente traz aqui uma conjunção ou um pronome relativo que a gente vai avaliar de acordo com a informação passada, que vai trazer um complemento para essa oração anterior. Vocês devem lembrar, quando a gente trabalhou as orações subordinadas adjetivas, elas são apenas classificadas a partir de duas classificações: as restritivas e as explicativas. As restritivas, elas são muito simples, elas restringem aquele ser que é trabalhado, e as explicativas, o próprio nome diz, elas explicam, porém tem um ponto-chave que dá para diferenciar uma da outra. Ela utiliza o quê? A vírgula para separar essas orações, né? No caso, a principal da adjetiva. Então aqui vai ser classificado como pronome relativo um sonho infantil. Esse sonho infantil, o que substitui a expressão sonho infantil para evitar repetição, era um consolo permanente. Então, se eu tenho vírgula, vai ser oração principal mais a subordinada adjetiva explicativa número 10, letra D. A número 11 é bastante simples quando você tem noção do que significa a informação que está sendo transmitida, o valor semântico dessa informação. Nós temos aqui, as orações destacadas são, vou ler o período completo. Choveu tanto que o jogo foi cancelado, é a consequência da chuva. No entanto, é o mesmo que, porém, os torcedores continuaram no estádio. A gente pega o porém, que é o mais simples de analisar, que é uma conjunção coordenativa, né, adversativa. Então a gente vai procurar onde tem adversativa no final, ó, adversativa na B, adversativa na D, adversativa na E. As outras a gente anula, cancela, joga pro lixo. Aí vem aqui, ó, que o jogo foi cancelado. Lembra que era uma consequência da chuva? A chuva aconteceu, que era a causa, mas a consequência é o cancelamento do jogo. Então, qual é? Ó, oração subordinada, adverbial, consecutiva e a adversativa. Então, a consequência vem e a oposição de ideias ainda está aqui. Porque se chovesse e o campeonato tivesse sido cancelado, o ideal era o quê? As pessoas irem embora, mas elas permaneceram. Então, a opção correta, letra D. Retomando aqui as orações subordinadas adjetivas, lembra que são explicativas ou restritivas, né? A gente tem os alunos e ela sempre é iniciada por pronome relativo. Lembra que é o nosso pronome relativo universal? É o que? Então a gente procura aqui, ó, os alunos que obtiveram as melhores notas do curso. Então, que obtiveram as melhores notas no concurso, ele está restringindo quem são esses alunos que foram ou serão premiados e viajarão. Então a gente tem aqui, ó, os alunos não inicia por conjunção, lá em cima na B, que obtiveram e viajariam, no entanto, porém, porque a gente vai analisar cada uma dessas conjunções. O porquê explicativo, só que é da coordenada. No entanto, é o porém, que é oposição, e aditivo, e aqui é o meu pronome relativo que apresenta a introdução da minha oração subordinada adjetiva, nesse caso restritiva, que é apenas aqueles alunos que obtiveram as melhores notas, que teriam a sua premiação. Então, número 12, letra B. 13, leia o período a seguir para responder as próximas questões. Estudou para as provas conforme os professores o aconselharam. Tirou, pois, boas notas. No período, a segunda oração exerce função sintática de, vamos lá, estudou, aconselharam. Então, estudou para as provas conforme os professores, ó, segunda oração, conforme os professores o aconselharam. Esse trecho do nosso período, ele traz uma informação, né? Que foi uma ação seguida conforme o conselho dos professores.
Se a gente substitui essa oração toda pela expressão ou pela palavra assim, estudou para as provas assim, estudou para as provas desse jeito, dessa maneira, desse modo, vai indicar o quê? Como o próprio nome já diz, né, da palavrinha que eu falei, o modo como algo aconteceu. Então, ele trabalha como adjunto adverbial de modo nessa oração, uma oração inteira que indica o adjunto adverbial de modo. Então, nós temos 13, letra E. Sem contar que ainda assim ele completa o sentido do verbo, né? Estudou assim. Então, é mais um dos complementos verbais que, como o próprio nome diz, verbal. Ele funciona completando o sentido do verbo. Número 14, a oração tirou, pois, boas notícias é classificada como? Aí você vai ver o pois, que é a nossa conjunção, e vai pensar, é explicativo, né? Ele tá aqui, mas lembra, ele é explicativo quando vem antes do verbo. Quando ele vem depois do verbo, ele é conclusivo. Então, oração coordenada sindética conclusiva, número 14. 15. Assinale a alternativa incorreta em relação ao seguinte período. Meu desejo era que todos voltassem, entretanto sabia que não seria possível. Aqui na 15 nós temos a solicitação da informação incorreta. A incorreta a gente vai encontrar na letra B, que informa que a segunda oração é subordinada substantiva predicativa. Porém, é o quê? Meu desejo era que todos voltassem. Ou melhor, acabei seguindo nessa questão o gabarito aqui, o gabarito mais uma vez está errado. A que está equivocada, porque aqui ela é a oração substantiva predicativa sim, porque completa o sentido do verbo de ligação. A que está equivocada é a letra D, que não seria possível, desempenha a função sintática de objeto indireto. Não é de objeto indireto, é objeto direto, ok? Então, letra D. Então, número 16, a gente tem algumas informações sobre a oração que foi assinalada. Só vou colocar aqui o gabarito e vocês qualquer coisa me chamem, ó, ok? Somente 1 e 2, letra A, porque fala que o período é composto por coordenação e subordinação, que eu tenho os dois tipos de orações. E a primeira oração do período consiste em uma oração coordenada assindética, porque ela não é iniciada por conjunção. Nós temos a 17, em relação ao período, perguntamos ao professor quando seria a prova, todavia não obtivemos nenhuma resposta. Assinale a incorreta. A incorreta nesse caso é a B, porque quando seria a prova é classificada como subordinada adverbial temporal. Nesse caso, não. Nesse caso, vai ser classificada como objetiva direta porque ela completa o sentido do verbo perguntar. Perguntaram o quê? Quando seria a prova. Quando você traz esse o que, a gente tem já a classificação do objeto direto. Então, 17, letra B. Na número 18, traz a informação sobre as orações analisadas e a opção correta é a letra A mais uma vez, porque a vi estabelece relação de coordenação, não. Coordenação, ela é isolada, ela tem seu próprio sentido. E aqui na 4 fala que a pequena folha exerce função sintática de objeto direto introduzida por conjunção coordenativa aditiva. A gente vai trabalhar com o quê? Ou ela é subordinada, ou ela é substantiva objetiva direto, ou ela é coordenada. Então, letra A na 18, para fechar, nós teremos 19 e 20. A número 19 traz alguns períodos e as informações a gente vai analisar. Ó. A opção correta é a letra C. 1, 2, 3 e 5, ok? Tem 3 orações. Consiste num exemplo de período misto. Notei, é a oração principal em relação que é empregada. E esse que é empregada é objeto direto, não é indireto, ok? E a conjunção destacada E traz a ideia de adição ou soma. Então, fechamos assim. Acreditei que teríamos a 20, não temos. Façam a correção, estudem qualquer coisa, chama a tia Lud, que a gente tá aí pra botar pra ferver. Beijinho, tchau, tchau.